Bom dia com Jesus. Ou melhor, São Mateus, ia dizer Gênesis, mas é São Mateus, capítulo 27. Vamos fazer essa leitura inicial para meditarmos naquilo que Deus, através do Elias, trouxe para nós. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor. Cumprimentamos também nossos irmãos através da internet. Que cada um receba de Deus nesta manhã uma bênção especial. Está chegando a hora do nosso encontro com Ele. A hora da nossa festa nupcial. A hora do casamento, né? O irmão André já passou por isso, né? Sabe que quando vai chegando essa véspera, o pensamento tem que ser esse, né? Não pode desviar o pensamento em outra coisa. Que Deus ajude a nossa fé. Vamos ler? Começando com o versículo 46. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Falando da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá no Calvário. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava desamparado pelos homens, desamparado pelo Pai, ninguém o ajudou, né? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, disse ele. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, né? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém. Grande Deus, em cuja presença nós estamos, pois o nosso objetivo de vir aqui à casa do Senhor nesta manhã foi para nós adorarmos ao Senhor, foi para nós rendermos a Ti o nosso culto, o nosso louvor, nossa adoração, e assim pedindo ao Senhor ajudar a nossa fé, pois sabemos que o Senhor é Deus, o Criador deste grande universo, portanto, nosso Criador. Pai bendito, o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. E o barro não pode dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? Ele não tem nenhum direito sobre o oleiro. O oleiro pega o barro, amassa, quebra, amassa e faz um vaso como lhe apraz. E o Senhor tem feito de nós um vaso de honra para ser colocado em sua casa num destes dias.
Sê conosco nesta manhã, Pai. Eu estou alegre, estou feliz, eu estou confiante. E eu quero que o Senhor passe isso para cada um presente nesta manhã, dissipando todas as dúvidas, ó Pai, e fazendo com que a fé perfeita em Sua palavra, que é perfeita, ancore-se em cada coração. O pedimos e desde já agradecemos, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Assentai-vos. Mas não dizemos amém de jeito nenhum, né? Amém? Amém. Que é isso, gente? Vocês aprenderam comigo? Será? Muito bem, meus amados. Nesta manhã, nós temos uma mensagita que vai sacudir a sua fé, né? Vai sacudir a sua fé. A gente ouve alguém dizendo, olha, nós lutamos aqui, fazemos tudo, mas não sabemos se ressuscitaremos ou não. Não sabemos se chegamos lá ou não. Olha, o profeta diz que a fé e a dúvida não podem operar ao mesmo tempo, porque aonde há dúvida, então não há uma fé perfeita. Aonde há pergunta, aonde há interrogações, então está faltando alguma coisa. Porque se pergunta é porque não tem certeza. E nós precisamos ter absoluta certeza que a palavra de Deus é a verdade. É isso? A palavra de Deus não falha. E o profeta irmão Branham, creio que por Deus, para ajudar a cada um de nós, ele diz, não importa o que Deus tenha que fazer para cumprir a sua palavra, Ele a cumprirá. Então, seja o que for que Deus tenha que fazer, Ele fará, porque Ele é o Todo-Poderoso. Muito bem. Então, quando eu ouvi alguém dizendo assim, eu pensei, meu Deus, será que ainda há dúvida da ressurreição? E esta manhã eu acordei e isso veio forte no meu coração. Agora, amados, você pode ver Deus na natureza, visto que você não pode vê-lo com seus olhos carnais, mas você pode vê-lo através da natureza. Porque o profeta diz, se um carpinteiro, ele é um bom carpinteiro, ou um pedreiro é um bom pedreiro, então ele será reconhecido através de sua obra, através daquilo que ele faz. Então nosso Deus, Criador desse grande universo, não é isso? Olha, ele pode ser reconhecido através das obras de sua mão. Então, eu sempre digo, né? Quando ele estava criando, ele falou a palavra e ele mandou que houvesse o ajuntamento de águas e aparecesse a porção seca, chamou o ajuntamento de águas de mar e chamou a porção seca de terra e ordenou que a terra produzisse árvore frutífera, erva verdes, que cuja semente estivesse nelas, cada uma segundo a sua espécie. E a Bíblia diz que assim foi. A terra produziu árvore frutífera e erva verde, dando semente, cada uma segundo a sua espécie. Então, meus amados, se alguém ainda tem dúvida, pega uma sementinha de feijão, de milho ou soja, né? E vai lá e enterra no fundo do seu quintal. Se não tem nenhum pedacinho de terra, é tudo ladrilhado, não é? Põe numa vasilha com terra e agoa aquilo ali para ver. Aquela sementinha, ela vai apodrecer, porque ela tem a casca, a pelezinha por fora, depois tem a polpa carnuda, e lá entre as bandinhas, né, da polpa do feijão está o germe de vida. O profeta disse, assim é o nosso corpo. Tem este
corpo de fora, que é feito de carne e osso, e dentro tem o espírito e a alma. A alma é a natureza do espírito. Então, aquela sementinha, ela apodrece, mas lá naquele caule, lá naquela coisinha, aquela fagulha que está entre as duas bandinhas, tem uma vida ali. E aquilo germina, passa por um processo e logo estará lá em cima de novo. É isso? Isso é a pura verdade, não tem como negar. Agora a pergunta é, de que maneira aquela vida está ali? Quem a pôs ali? Deus falou a palavra. Amém. Não é isso? Deus falou a palavra. E essa palavra, ela tem encontrado guarida no seu coração. Então isto é vida, a palavra de Deus é vida. Jesus falou, e as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Amém. Então não tenhas dúvida. E quando a doença começa a aparecer, você expulsa ela. Você sabe que doença é sinônimo de morte. E Deus tem ordenado que tenhamos vida e vida eterna. E temos o direito de viver aqui com plena saúde. Agora, às vezes a nossa maneira, a nossa conduta, não é? É que atrai as doenças, é que atrai as enfermidades. Isso é verdade. Enquanto podia zelar por ela, não é? Acariciá-la, não é? Não, leva de qualquer maneira. Aí depois, quando a saúde vai embora, ele corre atrás. Corre atrás. Corre atrás. Mas na hora de comer, na hora de beber, não é? Quero mais um pouco. Desculpe, mas não estou exortando ninguém, eu estou pensando em mim mesmo. Ontem tinha um lanche lá, mas estava bom demais, viu? E eu peguei um pedacinho de cada bolo daquele, de cada coisa daquela, e só não peguei o mármore, né? Mas depois não pude voltar também, não, porque aquilo que eu peguei... Aí quando cheguei em casa sentindo uma dorzinha assim, ainda estou sentindo. Falei, será que eu comi demais? Perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Pois bem, amados, nós meditando na mensagem Israel e a igreja, vamos lembrar que o irmão Brana disse que quando Deus chamou Abraão e pediu para ele separar de toda a sua parentela, deixar sua terra e ir para um lugar aonde Deus iria lhe mostrar. Então o irmão Brana disse que ali foi o princípio do cristianismo, ali foi o começo da igreja. Então, Israel, o que eles passaram, o que eles viveram, aquilo tudo é um tipo, é uma figura, e está escrito para o nosso próprio bem. Então, nós paramos aqui no parágrafo 56, aonde o profeta falando de Jó, assentado ali naquele monte de cinza, cheio de úlceras, né? Aquelas chagas, raspando aquilo com um caco de telha, que coisa, né? E ele se encontrou numa situação que amaldiçoou o dia em que ele nasceu. O homem, o ser humano, é assim. É verdade. Isso pode acontecer comigo e com você também, não é? Com qualquer um de nós. Então, o irmão Brana diz assim, observe, lá estava Jó sentado, angustiado. Sua esposa até se voltou contra ele, aproximou-se e disse, Jó, por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Mas ele respondeu dizendo, você fala como uma mulher louca. Não chamou ela de louca, disse, você fala como uma mulher louca. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Amém.
Depois vêm os membros da igreja visitar Jó, doente, naquela situação, aquela condição terrível, não é? Vieram visitar a Jó e assentaram-se de costas para ele por 7 dias, com as costas viradas para o irmão doente, enfermo, não é? E ficaram ali. O profeta diz: que consolo, que consolo, meu Deus. Você sabe que tem pessoas que seria até bom não visitar uma pessoa quando está assim muito ruim, muito doente, porque em vez de ele trazer uma visita de conforto, de ânimo, de encorajamento, traz uma visita que desmonta a pessoa, né? Desmonta a pessoa. Muito bem. Então eles ficaram ali por 7 dias com a costa virada. E disse: Jó, você tem pecado oculto, rapaz. Você tem pecado escondido e você não quer confessá-lo, em outras palavras. Por que você não confessa logo, Jó, o seu pecado? Para que você seja curado dessa enfermidade? Você está pecando, Jó. Porém, Jó sabia que não havia pecado. Mostrou o que ele sabia. Então, na angústia, vejam, um homem justo. Deus havia dito para Satanás: observaste o meu servo Jó? Viu como ele é justo? Meu Deus. Aí o diabo pediu para botar a mão nele, né? Deixa eu colocar minha mão nele, você vai ver como ele vai blasfemar de ti na tua cara, falou para Deus. Ele é um homem justo, porque ele é rico, não tem falta de nada, né? Então foi quando Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo, mas que não tirasse a sua vida. Então o irmão Branham diz: então na angústia, um homem justo, Deus lidando com um santo, ele enviou um homem chamado Eliú. E Eliú não o acusou, apenas de ter acusado a Deus. Mas Eliú lhe disse: agora, Jó, você viu todas estas coisas. Os seus bens materiais, seus bois, suas ovelhas, seus jumentos, tudo morreu. E finalmente você perdeu os seus filhos. E agora você perdeu a sua família. Meu Deus. E agora você está nessa condição mísera. Você viu todas estas coisas. E ele disse: agora, Jó, virá um justo que se colocará na brecha entre um homem pecador e um Deus santo. Amém. Em outras palavras, Jó, não temas, não desanime, tenha ânimo, tenha coragem, porque virá um justo que se colocará na brecha entre um homem pecador e um Deus santo. E então aquele homem por quem vão à sepultura lamentar, e você nem percebe isso, Jó, ressuscitará. Amém. Deu para entender aí, irmão? Meu Deus do céu. Agora vejamos o que o profeta disse no parágrafo seguinte. Então, quando Jó ouviu isso, pôs-se de pé. Os relâmpagos brilharam, os trovões rugiram. O que foi isto? O profeta Jó voltou ao canal de Deus novamente. E seus olhos abriram. Amém. Ele estava desligado. É fácil se desligar de Deus, se afastar de Deus, quando os problemas são demasiado.
Estamos nessa carne pecaminosa. Por isso Pedro disse assim, que é para não estranharmos, né? Quando estivermos passando por alguma prova difícil, ardente, como se algo estranho nos acontecesse. Deixa eu ler isso aqui. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, aconselhando a mim e a você. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que ele disse? Não estranheis. Não fique murmurando, e muito menos pensando algo contra Deus, e Deus não me ama, Deus me abandonou, Deus não me ouve. Olha, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aqui no capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Olha, irmão Bana, falando da ovelha, ele diz que o pastor coloca ela em cima do cepo e tira todos os direitos que a ovelhinha tem, que é a sua lã. Tosqueia. Eu penso assim que tem algum pastor que tira tudo mesmo, não deixa nada, deixa na pelinha. Ela não morde, ela não escoiceia, ela não murmura, ela não reclama, não é? E assim deve ser o cristão. Porque a hora, se a morte está chegando, se a morte está subindo pelas mangas da camisa, é a hora mais boa para o cristão. Porque ele está saindo dessa dimensão para entrar numa outra dimensão onde não haverá mais sofrimento. Amém. Então ele deve estar encorajado, não é isso? Animado. Porque ele vai se encontrar com o seu Deus, com o seu Criador. E eu e o irmão Dionísio estamos mais na frente. Né, irmão Dionísio? Por que você não fica sozinho lá, fica colocando o Dionísio junto, né? Mas tem um irmão Eli também ali, ó. Somos mais velhos, né? Os mais velhos é ponteiro, gente. Estamos mais perto. É verdade, sim. Podemos encarar os fatos porque é a realidade. Agora, não vai se apressar, né? Espere em Deus com paciência. Então, veja, os relâmpagos brilharam, os trovões rugiram. Irmão Branda pergunta, o que foi isso? O profeta voltou ao canal de Deus novamente. Os seus olhos abriram, e ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Vejam, 4.000 anos de ele vir à terra. Isso foi 4.000 anos antes de Jesus vir à terra. Jó pôde vê-lo e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se porá sobre a terra. Aleluia! E disse, eu ressuscitarei, ainda que os vermes consumam toda a minha carne, a pele do meu corpo, mas na minha carne eu verei a Deus. Os meus olhos o verão e nenhum outros, mas os meus olhos o verão. Eu sei que o meu Redentor vive. O profeta irmão Branham diz, veja, tempo presente, não é viverá. Sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias, nos últimos 2.000 anos, ele se levantará sobre a terra. Mesmo que os vermes da pele destruam este corpo, ainda assim em minha carne verei a Deus, a quem verei por mim mesmo, e meus olhos o verão e não outros.
Exatamente assim. E quando ele estava pronto para morrer, disse: enterre-me bem aqui na Palestina. Aí eu fico pensando assim, que aqueles homens, aqueles velhos patriarcas de então, eles tinham uma vida diferente da nossa. Eles viviam em mais contato com Deus. Por isso eles podiam ver Deus, por isso eles podiam falar com Deus. Eles tinham uma vida mais em contato com Deus. Eles não tinham tanta preocupação com as coisinhas terrenas, com as coisinhas seculares como nós temos. Irmão Branham diz, então veio Abraão com uma promessa. Olha, lá em Gênesis, melhor dizendo, em Gálatas 3, verso 16, a Bíblia nos diz assim que a promessa foram feita a Abraão e a sua posteridade. Não diz no plural, e as suas posteridades, como dizendo de muitas, né? Mas a tua posteridade, que é Cristo. Amém. E lá no verso 29, do mesmo capítulo 3 de Gálatas, Paulo disse assim, se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Deus disse para Abraão sair de sua terra, separar de toda a sua parentela e ir para um lugar que Deus ia mostrar e faria dele uma grande nação. Abençoaria aqueles que o abençoassem, amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Agora, essa semente de Abraão é Cristo. E nós estamos em Cristo, então nós nos tornamos sementes de Abraão e herdeiros com ele conforme a promessa. Então o profeta diz, então veio Abraão com uma promessa. E quando Sara morreu, ele a enterrou bem perto de Jó. Aonde? Na Palestina. Comprou um terreno e a enterrou. Quando Abraão morreu, ele foi colocado ao lado de Sara. Aonde Sara estava enterrada? Na Palestina. Abraão foi colocado ao lado de Sara. Abraão gerou Isaque. Isaque morreu e foi colocado ao lado de Abraão. Isaque gerou Jacó. Meu Deus. Jacó morreu lá no Egito. Porém, ele disse, não me enterre aqui. Jure que não vai me enterrar aqui. Fez com que colocasse sua mão debaixo da sua coxa, não é? Aleijada, e jurasse. Pegue meus ossos e enterre-os lá com meu pai. Agora, por quê? O profeta pergunta, por quê? Isso não está escrito, irmão. Isso está nas entrelinhas. Meu Deus. Quando José morreu, disse, agora coloque meus ossos aqui em um caixão, mas não me enterre aqui. José morreu onde? No Egito. Não me enterre aqui, não me enterre aqui. Leve-me lá e enterre-me na terra prometida. Enterre-me lá em cima. Por quê? Disse, Deus irá visitá-lo algum dia. Estou deixando meus ossos aqui para representar alguma coisa.
Irmão Branham diz, assim como José deixou seus ossos, Jesus também deixou um túmulo aberto. Amém. Então ele continua no parágrafo 66. Cada velho hebreu, ali no Egito, foram espancados, não é? Açoitados com chicotes e tudo mais, espancado nas costas, cansado e desgastado, cambaleando por ali, e todos aqueles egípcios olharam e viram aquele pequeno e velho caixão. Irmão Branham diz, era para eu ter visto isto aqui não há muito tempo, um pequeno caixão de chumbo, uma coisa surrada. É onde seus ossos deveriam estar. Ossos de José estavam, deveriam estar. Eles têm isso em um museu lá. E eu olhei para aquilo e disseram, é onde os ossos de José estavam, quando Moisés os pegou e os levou com ele. Todo hebreu que olhasse para lá diria, algum dia isso aqui vai mudar. E esse dia está tão próximo. Nós sairemos. Nós sairemos. O profeta, eles tinham aquela linda túnica, aquela que representava Cristo em todos os sentidos, como tivemos na lição na noite passada. Nós não terminamos a primeira etapa, não é? A primeira parte da mensagem. Por isso não chegamos nisso. Como tivemos na lição da noite passada. E ele disse, porque ele confiou no que Deus disse a Abraão, exatamente assim. E o profeta diz, ainda estou confiando na mesma coisa nesta noite. E nós estamos confiando também. O que Deus disse a Abraão, salvarei a ti e a tua semente. E eu creio nisso. Vamos dizer, eu creio nisso, porque sou semente de Abraão. Amém. Então, algum dia vocês sairão daqui e eles crerão. E um dia, os ossos do velho José. Moisés começou. Eu imagino que ele queria dizer, começou a se preparar para sair do Egito, para levar o povo embora. Moisés começou. E o Espírito Santo falou com ele, disse, você está esquecendo algo. Hein, Moisés? Você está esquecendo algo. Desça e pegue os ossos de José. Moisés os embrulhou e aqui veio ele, trazendo os ossos de José com eles, né? Na bagagem durante todos aqueles 40 anos. Meu Deus! A coluna de fogo conduziu à terra prometida e os enterrou ao lado de Isaque e Jacó. Por quê? Eles sabiam que viriam as primícias dos que dormem. Eles sabiam que uma ressurreição estava chegando um dia daqueles. Eles conheciam aquele justo que Jó havia dito. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e no último dia ele se levantará sobre a terra. Quem era esse? Jesus Cristo. E eles sabiam que Jó tinha uma ideia de onde ele iria ficar. Então ele disse, enterre-me aqui. E eles queriam estar com José ou com Jó, e o enterraram bem ali na Palestina, porque aquele era a terra prometida, ou aquela era a terra prometida.
E eles sabiam que a ressurreição não seria no Egito, não seria na Europa, não seria em outro lugar, seria na Palestina. Então eles os enterraram. Amém. Então veio Jesus, o prometido. Eles fizeram com ele o que disseram que fariam. E eles o mataram. Ele morreu. Sua alma desceu ao inferno. Pregou as almas que estavam em prisão. Tomou as chaves da morte e do inferno do diabo. Retornou na manhã da Páscoa. E quando ele passou pelo paraíso, ele bateu na porta. Aleluia! Posso ouvi-lo dizer: filhos. Irmãos, o profeta faz uma menção, eu acho que na mensagem O Grande Redentor, que quando Jesus morreu pregado na cruz, antes dele morrer, ele encomendou seu espírito a Deus. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Isso é a expressão de um profeta. Então ele diz, o espírito ele entregou a Deus. A sua alma, a Bíblia diz que desceu às partes mais baixas da terra. A Bíblia diz assim, a Bíblia não fala que foi ao inferno, mas ele desceu às partes, a sua alma desceu às partes mais baixas da terra. O profeta diz que a alma de Jesus foi ao inferno, pregar para aquelas almas que estavam em prisão, que não aceitaram a misericórdia de Deus, né? Nos dias da longanimidade de Deus antes do dilúvio. Muito bem. E então, quando cumpriu-se aqueles 3 dias, né? Irmão Branham disse assim, que o espírito foi liberado, o espírito veio e pegou a alma, e a alma e o espírito pegou o corpo, e ele ressuscitou. Amém. Então, você lendo o Salmo 24, aí você verá como foi que isso aconteceu. Irmão Branham disse, quando ele passou pelo paraíso, ele bateu na porta. Aleluia. Posso ouvi-lo dizer, filhos. E Abraão disse, na nossa linguagem, Abraão perguntou, quem é que está batendo na porta? Quem é esse? Eu sou a semente de Abraão. Amém. Era Jesus Cristo. Daniel disse, quem é esse? Eu sou a pedra que foi cortada na montanha. Daniel teve uma visão. Ele viu uma pedra sendo cortada na montanha, cortada sem mão. E essa pedra rolou e esmiuçou uma estátua. Eu devia ter anotado aqui qual é o capítulo, mas você lendo Daniel, você vai ver como que era feita aquela estátua. E aquela pedra bateu bem nas pernas da estátua e as esmiuçou, não é isso? E o vento levou embora. E a Bíblia diz assim que aquela pedra cresceu, encheu a terra. Então, quando Daniel perguntou, quem é esse? Ele respondeu, sua pedra que foi cortada na montanha. Ali estavam eles, os santos do Antigo Testamento deitados, esperando para serem revestidos no paraíso. Ele abriu a porta e Abraão disse, vamos sair. E quase dia na terra, vamos nos preparar para ir. Abraão perguntou, podemos fazer uma pequena parada? Eu gostaria de dar uma olhada na cidade. Podemos fazer uma pequena parada aí na cidade, para nós dar uma olhadinha, né? Para ver como que está. Meu Deus.
E ele respondeu: bem, sim, vocês podem fazer a parada, porque eu vou visitar meus discípulos por 40 dias. Amém. E na manhã da Páscoa ele ressuscitou. O profeta cita Mateus 27, onde a Bíblia diz, como nós lemos, muitos corpos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram e saíram pela cidade e apareceram a muitos deles na cidade. Eles ressuscitaram e apareceram na cidade e foram vistos por muitos. Aí o irmão Brana faz uma inferência aqui dizendo: eu posso ver Sara e Abraão indo pela rua e dizendo, Sara disse, ó querido, olha ali, eles mudaram um pouco essas coisas aqui. Durante esses anos, depois que nós vivemos aqui, eles mudaram, fizeram uma mudança. Veja aí, quem sabe ela disse, veja como está bonito, né? Eles mudaram um pouco essas coisas, veja como está isso. Alguém disse, alguém lá de fora disse, quem é aquele casal ali? Parece que eles são estranhos. E eles disseram, Abraão, fomos reconhecidos. Sara respondeu, é mesmo, eles estão olhando para nós. Irmão Brana estala o seu dedo, né? E quando isso aconteceu, eles desapareceram da vista deles. Isso foi como se eles tivessem atravessado a parede. Vocês sabem, os discípulos estavam reunidos em um lugar com medo dos judeus. As portas e as janelas todas trancadas. E Jesus apareceu no meio deles e perguntou a eles, vocês têm alguma coisa para comer aqui? Deram para ele um pedaço de pão com um peixe e ele comeu. Que corpo ele estava? Ele estava no corpo glorificado, que não precisa abrir buraco na parede, não precisa de porta, não precisa de janela, e simplesmente, então Abraão e Sara fizeram a mesma coisa lá, desapareceu da vista deles, como se eles tivessem atravessado a parede, corpos glorificados, e apareceram de volta à terra, aleluia, como primícia da prova do poder de Deus e da ressurreição. Lá estavam eles. Amém. Vou arranjar um secretário para mim, para me ajudar como se fosse um sacristão, né? Primeira Coríntios 15, verso 12 a seguir. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, ou melhor, a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém. Você é dele? Amém. Então, eu vou dizer uma coisa aqui. Se você crê, você vai ressuscitar. E se você não crê, você vai ressuscitar da mesma maneira. Se você crê, você vai ressuscitar agora na primeira ressurreição. Se você não crê, você vai ressuscitar na segunda ressurreição, para aparecer diante do trono branco, para prestar conta por tudo que tem feito por meio deste corpo, quer seja bem ou mal. Então, não adianta ignorar, eu não creio. Uma vez visitando o cemitério, tinha um coveiro lá, e eu falei para ele assim: a sua plantação está difícil de nascer, né? Ele falou: e nunca vai acontecer. Mas o senhor não crê na ressurreição? Eu disse: não, eu não creio. Eu falei: bom, se o senhor crê, o senhor vai ressuscitar. Se o senhor não crê, você vai ressuscitar do mesmo jeito. Eu falei: é melhor o senhor crer, viu? Que aí o senhor faz parte na primeira ressurreição. Porque senão você vai ressuscitar lá na última e vai ser julgado e poderá ir para o inferno. Mas depois eu fiquei sabendo, antes dele morrer, ele ficou crente. Morreu crente de uma denominação, não importa. Se morreu confessando a Cristo, tem o direito, não é, de vida eterna. Agora, meus amados, o profeta disse: eles tinham corpos glorificados e apareceram de volta à terra. Aleluia! Como primícia da prova do poder de Deus e da ressurreição. Lá estavam eles. Tomaram e despojaram principados e levaram a morte e o inferno, derrotando-os, e levaram-se na manhã de Páscoa e entraram no reino com ele. Não é de se admirar que eles tenham dito: enterre-me na Palestina. Eles sabiam que a ressurreição aconteceria na Palestina. Amém. Olha, na mensagem rápido, o profeta disse que já aconteceu, não é? 2 raptos no Velho Testamento. Primeiro foi Enoque. Muito bem. E depois, então, a ressurreição desses mortos que ressuscitaram quando Jesus morreu ali pregado na cruz. E agora haverá um terceiro rapto, que é o arrebatamento na vinda do Senhor Jesus. Então não é de se admirar que eles tenham dito: enterre-me na Palestina. Eles sabiam que a ressurreição aconteceria na Palestina. Portanto, hoje, irmão, você pode ter o que quiser. Você pode fazer a escolha da maneira que você desejar, porque você tem o livre-arbítrio. Toda a velha e fria religião formal que você quiser ter, que você desejar, mas quanto a mim, sepulte-me em Cristo. Amém. Pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará consigo na ressurreição. Aleluia! Isso é o que interessa. É ser sepultado em Cristo. Porque se
fomos sepultados com ele. Olha, Romanos 6 diz assim, nós temos um tempinho, né? Deixa eu ler aqui, nós lemos a mensagem, porque não podemos ler a Bíblia também, não é isso? Vamos. Vamos, sacristão, é? Sacristão que chama? Está demorando demais, rapaz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, que quer dizer, andemos nós também em uma vida nova. Amém. Bom, podia continuar lendo aqui um pouquinho mais, né? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém. Vamos fazer o profeta de Deus, então, está dizendo a nós: portanto, hoje, irmãos, falando com você, falando comigo, você pode ter o que quiser, toda a sua velha e fria religião formal que você quiser, mas sepulte-me em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará consigo na ressurreição. Diga o que você quiser e chame isso de fanatismo ou o que você quiser fazer, mas apenas deixe-me ficar nele, pois aqueles que estão neles, ou melhor, nele, sairão da sepultura na ressurreição, pois Deus os ressuscitará. Ele prometeu fazer isso e ele fará. Amém. Que diferença faz? Se você estiver envelhecido, que diferença faz? Bem, glória a Deus. O que isso tem a ver? Estamos mais perto da casa. Está ouvindo, irmão Dionísio? Se nós estamos envelhecidos, não é? Que diferença isso faz? Nós estamos mais perto da casa. Aleluia.
Que coisa, né? Nós estamos mais perto da casa. Amém. Oh, glória! Se vai me chamar de santo rolador, é melhor você fazê-lo logo. Isso mesmo. Que maravilha! Isso é o suficiente para fazer de você um santo rolador. Ora, como posso não ser feliz, sabendo que essa é a verdade? Claro que estou feliz. E todo mundo tem essa esperança. Melhor dizendo, e todo mundo que tem essa esperança está borbulhando. Amém. Senhor Deus, obrigado, bom Pai, por esta manhã, desse primeiro dia da semana, dia em que nós memorizamos a ressurreição do Senhor. Obrigado pelo Senhor ter nos dado esta manhã tão gostosa, esse clima agradável, Pai, e pelo Senhor ter nos trazido à Tua casa. Quando despertamos de manhã, o nosso corpo queria ir para mais festa, para mais lugares onde há comes e bebes abundante, mas a nossa alma estava sedenta para vir à casa do Senhor, para saborear mais uma porção de Sua palavra. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo nos conduziu, o Espírito Santo nos deu graça, e nós vencemos o nosso desejo carnal, e obedecemos o desejo da nossa alma. E agora, bom Deus, eu peço a Ti, vivifique a Tua palavra em cada coração. No nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém.